Você já parou para pensar quanto da sua energia mental vai embora tentando ser notado? Uma foto bem tirada, uma legenda bem pensada, uma resposta rápida para parecer interessante, um story postado na hora certa, só para garantir visualização. A gente vive treinado para isso. Aparecer, ser visto, ser lembrado. Quanto mais holofote, mais sucesso, certo? Só que tem um filósofo grego que discordava completamente disso, radicalmente. O nome dele é Epicuro, e ele resumiu a filosofia inteira numa frase de 3 palavras, em grego, leite biosas, que significa, basicamente, viva escondido, passe pela vida sem ser notado. E para ele, isso não era um plano B para quem fracassou. Era o caminho para a felicidade real. Epicuro nasceu numa Atenas obcecada por política, por status, por aparecer nas praças públicas debatendo, conquistando cargos, juntando seguidores, era a rede social da época. Quem não estava na ágora discutindo, simplesmente não existia. Epicuro olhou para essa loucura toda e tomou uma decisão impopular. Ele saiu. Comprou um terreno nos arredores de Atenas, fora do centro da cidade, e fundou uma espécie de comunidade. As pessoas chamavam aquilo de o jardim. Lá, ele vivia com os amigos, cultivavam a própria comida, discutiam filosofia, comiam juntos e, detalhe que escandalizava Atenas da época, recebiam mulheres e até escravos como iguais dentro do grupo, coisa praticamente inédita para a época. Não tinha discurso público, não tinha disputa por cargo, não tinha necessidade de aparecer. Só um grupo pequeno de gente vivendo bem, satisfeita, em paz, longe dos olhos de toda Atenas. Para Epicuro, esse era o verdadeiro luxo. Não precisar de ninguém te aplaudindo para se sentir realizado. Existe até um relato curioso sobre a entrada do jardim. Diz a tradição que, na porta, havia uma frase de boas-vindas, algo como: estranho, aqui você ficará bem, aqui o prazer é o bem supremo. Não tinha discurso de motivação, não tinha promessa de poder ou riqueza. Só o convite simples para entrar, comer junto, conversar e descansar da loucura do mundo lá fora. Enquanto o resto de Atenas se matava por aplauso e por cargo, Epicuro construiu literalmente um refúgio. E o nome dele segue até hoje, associado a uma palavra que a gente usa sem nem saber a origem: epicurista. Só que, ironicamente, o cara que a história lembra como o filósofo do prazer exagerado, na real, defendia o oposto do excesso. Ele defendia o suficiente. Agora pensa no oposto disso. Alguém que vive para ser visto. Um político, por exemplo. Ele precisa da aprovação constante do povo, precisa aparecer, discursar, sorrir para a câmera, fingir simpatia por gente que ele nem suporta. E quanto mais poder ele ganha, mais inimigos ele cria, mais gente querendo o lugar dele, mais gente de olho em cada erro que ele cometer. Epicuro tinha uma visão bem dura sobre isso. Quem causa medo nos outros para manter poder, para manter status, também vive com medo, sempre. Porque junto com a fama vem a vigilância constante, a possibilidade da queda, da traição, da crítica pública. Em outras palavras, cada aplauso que você ganha tem um preço escondido. Cada vez que você se torna mais visível, você se torna também mais vulnerável. Você não precisa ser um político para sentir isso na pele. Pensa numa pessoa com milhões de seguidores numa rede social. Ela não pode sair de casa sem ser reconhecida. Não pode postar uma opinião sem ser linchada por uma multidão de estranhos. Não pode sequer ter um dia ruim sem que isso se transforme em print, em comentário, em meme. Toda essa visibilidade parece sucesso, parece poder. Mas por dentro é uma vigilância constante. Ela vive checando o número de seguidor, comparando o engajamento, com medo de cair em relevância. Presa numa atualização permanente de quem ela é, baseada só na reação dos outros. Agora, pensa numa pessoa comum, sem nenhum seguidor, andando na rua tranquila, comendo num restaurante, sem ninguém filmando, dizendo uma bobagem qualquer, sem que isso vire notícia. Ela tem algo que o famoso não tem: a liberdade de errar, de mudar de ideia,
de ser imperfeita, sem que o mundo inteiro esteja de olho. Epicuro sabia disso há mais de 2000 anos, antes mesmo de existir foto, internet ou aplicativo. Lembra do Rayleigh, de One Piece? O cara foi o braço direito do rei dos piratas, o homem mais procurado, mais temido, mais famoso dos mares inteiros. E o que ele faz depois que a aventura grande termina? Ele desaparece. Vira um simples instrutor de mergulho numa ilha qualquer, vivendo tranquilo, sem nenhuma pressa de provar nada para ninguém. As pessoas nem reconhecem quem ele realmente é. E ele prefere assim. Rayleigh entendeu na prática exatamente o que Epicuro ensinava. A lenda é pesada de carregar, a paz não. Outro exemplo, talvez ainda mais óbvio, o Superman. Pensa bem, o cara tem poder para ser, literalmente, a figura mais famosa, mais admirada e mais poderosa do planeta inteiro. Ele podia governar o mundo se quisesse. E o que ele escolhe fazer? Trabalhar como jornalista num jornal qualquer, usando óculos, vivendo uma vida completamente comum, sem ninguém prestando atenção nele. Ele não esconde a identidade porque tem vergonha do que é. Ele esconde porque entende uma coisa que a maioria de nós não entende. Viver sem ser notado é, na verdade, um privilégio. É liberdade para viver a vida real sem máscara de personagem público, sem precisar performar grandeza 24 horas por dia. E se você parar para pensar nos heróis e personagens que a gente mais admira, muitos deles só conseguem viver bem justamente porque mantêm uma parte de si escondida do mundo. Agora, Epicuro tinha uma ideia que conecta tudo isso. Ele dividia os desejos humanos em dois tipos. De um lado, os desejos naturais e necessários, comida, abrigo, amizade, segurança, coisas simples, fáceis de satisfazer que realmente trazem paz. Do outro lado, os desejos vãos, fama, luxo excessivo, poder, status, coisas que nunca se satisfazem completamente porque sempre existe alguém mais famoso, mais rico, mais admirado que você. Quem persegue os desejos vãos vive numa corrida sem linha de chegada. Quem se contenta com os desejos naturais já chegou. É praticamente a vida que os hobbits vivem na Terra-média, em O Senhor dos Anéis. Enquanto reis disputam tronos, guerreiam por poder e enfrentam batalhas gigantescas para decidir o destino do mundo, os hobbits do condado só querem o jardim bem cuidado, a refeição na hora certa e os amigos por perto. Ninguém os conhece fora da própria vila, e olha que eles são, sem dúvida, alguns dos personagens mais felizes de toda a história. Pensa no próprio Bilbo, depois de viver uma aventura gigantesca, enfrentar dragão, ganhar fama entre os grandes nomes da Terra-média, o que ele escolhe fazer no final? Voltar para o condado, fechar a porta redonda da própria casa e simplesmente viver em paz, escrevendo as próprias memórias devagar, sem pressa de provar nada a ninguém. Ele já tinha glória suficiente para contar histórias o resto da vida, mas escolheu antes de tudo o sossego. Esse é o tipo de vida que Epicuro defendia. Não porque ele odiasse o mundo, mas porque ele entendia que a felicidade de verdade não precisa de palco. Ela cabe dentro de um jardim pequeno, entre poucos amigos de confiança. Ser esquecido não é fracasso, é liberdade. Aqui vai o ponto que mais incomoda quem ouve isso por primeira vez. Ser esquecido não é o mesmo que ser irrelevante, fracassado ou sem valor. Epicuro não estava te ensinando a desistir da vida. Ele estava te ensinando a parar de gastar a vida tentando provar alguma coisa para estranhos que, no fim, nem vão lembrar do seu nome. Pensa em quanta energia você gasta hoje tentando parecer interessante, parecer bem-sucedido, parecer feliz para quem só vai rolar o feed e seguir em frente. Agora pensa no oposto. E se você simplesmente parasse de se importar com essa plateia inteira? E se a aprovação de desconhecidos deixasse de ser o termômetro da sua felicidade? Se Diógenes gritava em praça pública para provar que não se importava com nada, Epicuro fez o oposto. Ele simplesmente sussurrou e desapareceu. As duas estratégias levam ao mesmo lugar, a liberdade de viver por si mesmo e não pelos olhos dos outros. No fim das contas, talvez a vida mais bonita não seja a mais aplaudida,
Seja a mais silenciosa, a que ninguém nota, mas que você, sozinho, sabe que valeu cada segundo.